você vem Boa, galera! Meu nome é Ronaldo Nunes e esse aqui é o retorno de resenha cinematográfica. Achou que eu tinha morrido, né? Achou que eu tinha morrido, não foi? Estamos de volta. E estamos de volta para gravar um vídeo que eu prometi para vocês faz um tempo, né? Histórias que parecem filmes 2. Como funciona? Eu vou contar uma história aqui baseada em fatos reais que eu presenciei e irei transformá-lo em uma resenha cinematográfica, literalmente. E aí, lógico, só que vai ter algumas partes em que eu vou acrescentar coisas que não aconteceram para que a história fique melhor, mas resumindo, isso aconteceu de verdade, quer dizer, 80% do que eu contar aqui é verdade, tem um pouco de sátira, mas a maioria do que eu vou falar é verdade. Então vamos iniciar aqui. Então eu quero agradecer imensamente vocês por ter deixado meu vídeo com muita visualização. O último, 3 visualizações. No, 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 no. Acho que foi minha irmã, minha cunhada e meu sobrinho. Posso ter que vir o vídeo. Ah, eu tô muito feliz. Obrigado, gente. Obrigado. Porque, né, fiquei muito feliz que eu ganhei um inscrito. Só tô fazendo esse vídeo porque eu ganhei mais um inscrito. Agora eu tenho 24 inscritos, mano. E da onde veio esse 24º? Só tenho 23 pessoas que eu conheço na minha vida. Senta que lá vem Um monte de bosta. Hoje vai ser uma história meio que terror, suspense que aconteceu. Vamos lá. Eu tinha um amigo, vou usar nomes fictícios para preservar a identidade das pessoas, porque a história aqui é meio constrangedora. Um amigo meu de infância, o nome dele é Binho, e ele morava com o pai e o tio dele, o Josué e o Wilson. O Wilson era o pai dele, o Josué era o tio. Só que o Wilson, no caso, ele é um cara que bebia bastante e chegava em casa doido, né? Fico louco de corote, eu já que tô sem nenhuma grana, eu fico louca de corote. Nessa época a avó dele, vou chamar ela de tiazinha, que eu não lembro o nome da avó dele, que ela morreu faz tempo. Ela ainda estava viva, né? E daí o irmão do pai dele, que é o tio dele, que é o Josué, ele era meio doidinho, né? Chamava ele de doidinho, né? Porque ele tinha sido internado, ele era enfermeiro antes, ele se aposentou, então ele só ficava em casa. Aí o Wilson ficava no bar, então eles viviam brigando, né? E o Binho, que era o menino da família, né? Que era o filho do Wilson e sobrinho do Josué, tinha o que na época? 10, 11 anos, né? Hoje ele tem um pouco menos da minha idade, deve ter uns 21, 22. E aí, né, a história é o seguinte, né, um mistério que aconteceu com o seu Josué, né, seu Josué. Sabe o que aconteceu? O Josué tinha problemas, né, porque ele era homossexual, né, era viado. Eu sou viado! Eles viviam brigando e tal. Ah, você não vai ficar trazendo um macho aqui pra minha casa, não. Você tá pensando que é o quê? Tá pensando que é século 21? Ei, mas é burro! Então, o Binho vivendo nessa relação entre os dois pais, ele não sabia como lidar, né? Então ele chegava em mim e falava assim: cara, eu não sei mais o que fazer, meu pai e meu tio vivem brigando e tudo mais. Eu falei assim: mas por que o seu tio e o seu pai brigam tanto? Ele falou assim: porque meu tio, ele é meio doido, né? Ele gosta de gritar e gosta de relacionar com homens. Já meu pai, ele é grotescão. Ele é da geração passada. E ele não gosta desse tipo de coisa. E ainda meu pai fica bebendo muito e meu tio não gosta disso. Aí foi indo nessas histórias que acabou que o seu Josué resolveu sair, sabe? Mesmo eles porque eles herdaram dos pais dele a casa.
Mas só que o Josué abriu mão dessa parte porque ele não aguentava mais viver junto com o irmão dele, preconceituoso, e ignorante, e bêbado. E ele resolveu sair de casa. Daí ele saiu, misteriosamente saiu e tal, sabe? Só que ele não falou nada. Ele disse que queria sair porque não aguentava mais o ambiente. Só que toda a noite a gente escutava a gritaria dos dois, do tio do Binho e do pai do Binho, o Wilson e o Josué. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes de eu porra de você. Cala a sua boca! Ele saía, abrir mão de tudo, não levar os móveis e tal. Será que realmente ele só queria essa paz? Então, o que aconteceu? Tempos depois, o Binho me chamou na casa dele e falou que tinha coisas estranhas acontecendo. Que parecia que o pai dele estava escondendo alguma coisa. Uns meses depois, a véia acabou morrendo, né? A mãe dos rapazes e a avó do Binho. Aí o Binho chorou, ficou muito triste. E um dia desse ele me ligou, né? Ligou pra mim, mandou torpedo. Na época era torpedo, nem tinha WhatsApp na época. A gente tinha o quê? Eu tinha 12 anos, ele tinha 10. Aí ele ligou pra mim, mandou torpedo depois. Falou que tava sonhando com a avó dela. A avó dele falava que ele tinha que sair de lá, que devia encontrar com o tio dele, porque o pai dele não tava bem. Aí beleza, ele falou assim, vamos comigo na casa do meu tio. Aí chegando na casa do tio dele, ele falou assim, ô tio, eu quero ser igual o senhor. Aí o tio dele ficou mal feliz, assim, nossa, então você quer ser enfermeiro, então? Ele falou, não tio, eu gosto de homem. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma... Ah, tá ligado? Coloquei nome fictício, é mentira, gente, essa parte é mentira. Aí chegou lá e falei, então tio, o que tá acontecendo? O senhor tá afastado, não vai visitar? Aí ele começou a dar um ataque. Ele se aquieta. Tô louco! E começou a rebolar. Não, essa parte é mentira. Aí começou a ficar muito agitado, né? Ele tomava diazepam e tal. E aí ele falou assim, vamos embora daqui e tal. Meu tio tá meio pirado. Aí ele saiu, começou a gritar, demônio, seu pai é o demônio, capeta. E aí a gente voltou pra casa, né? Tempos depois o Bill me chamou dizendo que tinha encontrado alguns dejetos da avó dele lá, algumas coisas, tipo pedaço de dente e tudo mais. E ele ficou achando aquilo muito estranho e tal. E ligou pro tio dele e falou, tio, eu achei umas coisas estranhas aqui. Eu perguntei pro meu pai, só que meu pai falou que ficou bravo, tomou da minha mão os dentes. Eu achei coisas da avó, que tava lá no chão, que parecia que ela, sei lá, que não tinha sido acidental, pedaços de dente, muito estranho. Aí o tio dele ficou pirado. E aí o pai dele chegou bem na hora. Na hora o pai dele falou, você tá falando com quem, moleque? Falando com quem mesmo, telefone? Dá essa porra aqui. E aí ele teve meio que um chilique lá e tal. E daí o Bill, eu tava do outro lado, né, do lado de fora. E eu vi ele chorando muito. Eu fiquei preocupado. E aí ele pegou e o seu Wilson pegou e fechou a porta na minha cara e falou pra mim ir pra minha casa, senão ia sobrar pra mim e tal. Aí eu fui embora, beleza. No outro dia, o Binho tava com o olho roxo e tal. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu com você? Ele falou assim, o meu pai, ele ficou bravo, que eu tava ligando pro meu tio e tal, e quebrou o telefone e não quer deixar eu sair mais de casa. Aí, de madrugada, teve uma coisa estranha. Ele me ligou e falou assim, meu pai não tá em casa, meu pai saiu e não tá aqui. É mesmo? Aí eu fui lá, né? Fiquei com ele e tal. A gente tentou ver o que tava acontecendo, né? Ele bebia muito na época, então a gente meio que achou que ele tava no bar, algo assim. A gente saiu pela noite pra descobrir. Eu falei assim, então vamos lá na casa do seu tio e tudo mais. E até a gente foi lá na casa do tio dele. E quando a gente chegou na casa do tio dele, o tio dele não tava lá. O tio dele não tava lá e a porta tava aberta, arreganhada, as coisas dele tava tudo lá. E o que aconteceu? A gente conseguiu achar sangue, tinha sangue espalhado, né, pela casa, tipo uma trilha de sangue. E aí a gente foi seguindo essa trilha. Quando a gente chegou, né, porque tava um breu, sabe, tava muito frio esse dia. E o tio dele tinha sumido, a gente pegou essa trilha de sangue, né, num riozinho lá, a trilha de sangue sumia. E a gente não encontrou mais nada. Aí a gente pegou no orelhão lá, ligou pra polícia e tudo mais, e a polícia veio. Aí perguntaram onde é que tá seu pai. Saiu? Foi pra casa do caralho. Quem, tio? É isso, velho? Aí quando a gente voltou na casa dele, o pai dele tava lá.
tava meio que dormindo, ele tava meio alterado mesmo, acordou, ele não sabia onde tava, não lembrava e tudo mais. E aí a polícia seguiu a trilha de sangue, só que não tinha mais nada, não tinha nenhum rastro nem nada, só tinha sangue. Sumiu, não encontrou o corpo do tio dele nem nada, não sabia se o tio dele tinha sumido, ido para outro lugar ou se tinha realmente acontecido. Só que daí o Wilson, o pai do Binho, foi acusado como... Foi acusado, né? Como um dos principais suspeitos do sumiço do tio dele. Aí teve uma investigação e tal, colocaram foto desaparecido e tal, mas nada foi encontrado, nada. Tempos depois arquivaram o caso, né? E não encontraram nenhuma prova contra o Wilson, então ele foi liberado. Simplesmente foi isso. Ele sumiu no meio da noite, só que ele tinha um álibi, né? Estava na casa de uma amiga dele. Então ele estava livre das acusações. Só que o Binho tinha certeza que alguma coisa aconteceu. Eu falei pra ele, seu pai tá envolvido nisso. Ele também achou, mas com o tempo ele foi mudando de opinião, achando que não, o pai dele não tinha nada a ver com isso. E tempos depois foi encontrado num lugar afastado ali do bairro, que só tinha um lugar onde só tinha mato. Foi encontrado roupas dele e foi encontrado uma carta dele mesmo, só que era ilegível, a carta tava toda... não dava pra ler nada. Só dava pra saber que a letra realmente era dele. E essa carta foi a coisa mais estranha que aconteceu, porque ninguém sabia decifrá-la. Parecia que era um novo algarismo, um novo tipo de letra, sabe? Uma coisa muito estranha, muito macabra. E ninguém conseguiu decifrar, entendeu? Aí um tempo depois, eles desistiram de tudo, né? Arquivaram o caso, não acharam culpado nem nada, deram ele como desaparecido. E depois de um tempo, né? Depois de uns 2 anos... né, foi dado como morto mesmo, e aí fizeram uma cerimônia e enterraram ele num caixão vazio mesmo. E tempos depois disso, de enterrar ele no caixão vazio, chegou o tempo de reabrir o caixão da tiazinha, e o caixão tava vazio, né, não tinha nenhuma marca de que alguém tinha sido enterrado ali. E aí, beleza, procuraram o corpo e não acharam nada do corpo dela, né, parecia que alguém tinha entrado lá e cavado e fechado, depois tudo normal, muito estranho. E tempos depois, mais 2, 3 anos depois, né, isso já fazia mais de 5, 6 anos que o Josué tinha desaparecido e que a mãe dele tinha morrido. Muito estranho, abriram o caixão do seu Josué, né, só por padrão, né, porque o caixão tava vazio e tal, eles iam pegar e descartar. Lá dentro tava o corpo da tiazinha e tava intacto o corpo dela, como se tivesse sido enterrado ontem. Quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo. O que ele é? Mentiroso. O que ele é? Mentiroso. O que ele é? Mentiroso. E aí todo mundo ficou preocupado, os policiais se deram conta, pensaram alguém fazendo algum tipo de brincadeira, ninguém pensava que era algo sobrenatural. Eu e o Binho já ficamos assim, mano, o corpo da sua avó aparecer no caixão vazio do seu tio, isso só pode ser coisa do além, coisa do demônio e tal, e a gente ficou pensando nisso e tal. E depois disso, que foi aberto o caixão e tal, o Gil suspirava, tinha pesadelo direto, e a gente ouvia ele gritando: sai daqui, você morreu e não me deixa em paz e tal, como se estivesse falando com alguém. E aí eu se dei conta de como se ele estivesse falando com o irmão dele, né, que tava desaparecido e tal. E pasmem, o Binho jurava que ele via o tio dele às vezes, sabe? Sempre tinha noites que batiam alguém na porta da casa dele. E tipo, o tio dele tinha a mania de falar assim: Binho, você quer leite? Quer leite com Todd? E ele escutava isso da cama dele: Binho, você quer leite com Todd? Daí ele abria, meio que via o tio dele por uns tempos. Daí ele ficava com medo, fechava os olhos. Quando ele abria de novo, o tio desaparecia. Mas sempre, sabe, sempre quando era aniversário do tio dele ou algo parecido assim, tipo, dados que o tio dele gostava, ele ouvia o tio dele falando: Binho, quer leite com Todd? Tipo, ele nunca mais conseguia, sabe, tomar leite com Todd, ele tinha medo e tal, e ele começou a dormir com fone de ouvido pra não escutar isso. É uma coisa muito louca. Hoje em dia ele mora com a mãe dele, o pai dele não mora mais aqui, mora de aluguel, entendeu? E o Wilson ficou muito perturbado depois disso, ele parou de beber, tentou ir pra igreja, mas depois ele desandou de novo. Mas essa história sempre, quando é contada por aqui, as pessoas ficam chocadas, muitos não acreditam. Eu não acredito nisso. Nunca foi tirado nenhuma foto, nada de fato, mas sempre alguém via uma senhora lá rodeando ali. E isso é muito estranho, sabe? E o corpo dela se decompôs tempos depois e seguiu a vida. Mas Binho até hoje diz que escuta à noite alguém chamando ele pra tomar leite com Todd.
Mano, macabreiro. Então, pessoal, essa foi a história que parece filme de hoje. Se você gostou, fala aí que filme isso te lembra, se te lembra algum filme. E tem mais, ó, comprei um microfone aqui. Ah, muita gente vai falar, isso aí é uma lâmpada queimada. Jamais, pô, comprei, paguei 1.000 conto nesse microfone aqui para até ver que o áudio tá melhor. Não tá, não? Não. Então, pessoal, em breve vou estar soltando aí, sei lá, se eu tiver tempo e tal, soltar uma crítica aí de algum filme pra vocês. Mas eu quero aí, pessoal, mais 3 visualizações nesse vídeo. Vamos passar o vídeo anterior. Eu quero 4 visualizações nesse vídeo e eu quero 1 like. A meta é 1 like. Se tiver 2 likes, eu solto 3 vídeos nos próximos dias. Falou? Um beijo no coração de cada um de vocês e tchau!